Quais são os principais motivos que impedem a maioria das pessoas de prosperarem nas principais áreas da vida? Sejam muito bem-vindos ao canal Ed Consultoria. Eu sou o Sr. Ed e estamos abordando a segunda área da vida, que é a espiritualização. E hoje eu não poderia deixar de abordar sobre esse assunto, né? O que impedem as pessoas de prosperarem nas principais áreas da vida. Estamos nessa jornada tratando da segunda área, como já falei, estou abordando 6, né? Quem já está acompanhando o canal já está ciente delas, em outros vídeos a gente explica melhor. E assim, eu ia deixar para abordar esse tema sobre o que realmente impede as pessoas de prosperarem, mais para a área social, mas não tem como avançar, mesmo sendo a segunda área, a área da espiritualização, não tem como a gente avançar sem tratar desse tema, né? Desse tipo de problema. Então o que acontece, meus queridos? O que impede as pessoas de prosperarem são principalmente os bloqueios que elas carregam, né? E eu confesso para vocês que acabei entendendo melhor sobre a questão dos bloqueios a partir do momento que eu busquei mais informações, entrei na mentoria O Jogo da Vida, né? 10 em 1 no caso, eu sou, primeira vez que participo, o Pablo Marçal, e ali clarificou tudo para mim, porque realmente os bloqueios que nós carregamos são fatores determinantes para que nós possamos avançar, para que nós possamos realmente prosperar nas demais áreas da vida. E entendendo esses bloqueios e procurando tratá-los de maneira como deve, hoje eu vou só simplesmente falar um pouco sobre, mas tenho que falar sobre o principal bloqueio, né, que é a questão, no caso, o bloqueio da identidade. Então esse é um dos principais bloqueios, onde a maioria das pessoas ficam um tanto quanto perdidas e atribui valores para a vida delas, que acabam gerando outros bloqueios também, que acaba conturbando todo o processo de evolução de prosperidade em todos os sentidos. Bom, vamos lá. No que diz respeito à questão espiritual, para aqueles que acreditam, né, em Deus, tratando desse assunto aqui especificamente, nós temos que entender qual que é a nossa identidade conforme o Criador, né? Então, se a gente for pegar aí nos inícios das Escrituras, conforme Gênesis 1:26, então assim, Deus, ele comenta que nós somos imagem e semelhança dele. A maioria já conhece essa passagem da Bíblia, né? Principalmente os que já são convertidos, os que já estão aí andando pela fé, que Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, essa é a principal identidade para aqueles já que estão na fé. E o que acontece com isso? Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, cabe a cada um assumir isso e viver conforme, entendendo isso, conforme o propósito que Deus determina, que cada um faça, né? Tenha o seu estilo de vida. Então, isso aí nos leva a entender que se você entende que você é a imagem e semelhança de Deus e vai viver em função do propósito daquilo que Deus quer que você faça, então aí você já está dando um direcionamento, né, na sua vida para poder tomar posse, porque você tem que pensar assim: bom, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, me considero filho de Deus, e Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo que existe no universo, então essa condição que eu vivo de não prosperidade não faz sentido nenhum. Essa condição que eu estou é algo que me impuseram. Então é aí onde que começa a clarear a questão de situações de outros bloqueios que a gente vem alimentando por imposição de outros meios, né? Que eu vou abordar em outra oportunidade. Vou deixar isso aí para o momento correto, que é em relação às questões de relações sociais, né? Vamos abordar sobre esse tema, relações com família
Então eu vou abordar mais a fundo. Mas nós temos que entender aqui na parte espiritual, admitindo que somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é o dono de tudo, então não faz sentido, né, se ele é o nosso Pai Celestial, nós alimentarmos uma condição de não prosperidade. Não faz sentido algum. Partindo desse princípio, nós temos sim, claro, que fazer a nossa parte, porque tem pessoas que falam, não, eu vou esperar Deus preparar, alguns irmãozinhos, em algumas denominações, quando Deus preparar, ou apontar um caminho. Meus irmãos, a verdade é que já está tudo preparado. Se nós olharmos aí os históricos de gerações aí do povo de Deus anterior, eles simplesmente tinham que, pelos meios do momento, ir lá e tomar posse do que já era de direito praticamente dado por Deus para eles. Então, assim, esse vídeo aqui é mais para enfatizar sobre essa questão, né, dos bloqueios que as pessoas carregam e da falta de entendimento da identidade, né, em relação ao nosso Pai Celestial. Porque, entendendo isso, nós não podemos ficar submissos a certas circunstâncias que vêm de outros meios, nos colocando numa situação de que viver sob condição. Nós não podemos viver sob condição. Nós temos que viver por decisão. Decisão do quê? De lutar de forma, dentro, lógico, de um posicionamento lícito, né? Mas procurar ocupar o nosso lugar no espaço. Porque, assim, em resumo, pelo o meio espiritual, você entendendo a sua identidade, assumindo ela e vivendo conforme aquilo que Deus determina, o que vai acontecer? Você vai viver sobre princípios e entendendo também aquilo que já foi prometido, né, pelo nosso próprio Pai Celestial, nós vamos simplesmente tomar posse daquilo que nos foi concedido de direito. Isso se vivermos, tivermos uma vida de acordo com o propósito de Deus, né? Claro que ninguém é perfeito, somos seres humanos, passíveis de falhas, errar também é humano, mas não podemos continuar cometendo erros sucessivos, né? Insistindo em erros sucessivos, e procurar sim andar conforme aquilo que Deus determina que a gente faça, que é cumprir o nosso propósito, né? Como dizia, já comentava o apóstolo Paulo, cumprir a nossa missão e guardar a fé. Mas tem muitas pessoas que nem entendem a missão, não entendem, às vezes até entende, mas foge, né, desse cumprimento, foge do chamado, e isso é muito triste. E às vezes, lamentavelmente, pessoas que até se utilizam do próprio conhecimento específico de Deus, né, mas não faz aquilo que tem que ser feito. Não segue o que tem que ser seguido. Mas, bom, assim, nesse caso, cada um responde por si, né, perante a Deus. E isso aí já fica para uma outra ocasião, a gente está discutindo sobre isso, está abordando sobre essas questões, né. No caso, cada um responde por si, mas no foco, não saindo do foco em relação ao nosso propósito, à nossa identidade, que o Pai Celestial nos dá, assumindo isso, já é um primeiro passo para podermos avançar no sentido de conseguir ser melhor e conseguir os objetivos em relação às outras áreas da vida, né? Que é o que a gente está abordando. Então, eu espero aí estar colaborando com aqueles que têm assim, alguma dúvida, né, em relação a essa questão. Porque o que acontece hoje? Temos uma crise existencial mundial, onde a maioria das pessoas, e creio eu que isso aí é um arranjo muito do mundo espiritual, do lado ruim, que também contribui para isso, né, para que haja assim um ataque severo, né, os arranjos que Deus determinou desde os princípios, né, e que as pessoas elas realmente procurem alternativas em relação àquilo que Deus constituiu, né, no caso da família. Então nós vemos aí situações aí de pessoas que já não sabem mais nem quem são, nem o que são, na verdade, e procuram alternativas diante daquilo que é colocado para ela, por imposição de certos movimentos também, entendeu? E eu já quero deixar bem claro aqui, meus queridos, que eu não sou anti nada,
não defendo A, B ou C nesse sentido, não estou para criticar posicionamento de ninguém. A gente foca dentro da palavra, que é o que for legal e tiver dentro da lei, né? Dentro da nossa legislação, nós estamos aí para respeitar e cumprir, contanto que também sejamos respeitados dentro daquilo que nós defendemos, né? Que é a nossa posição em relação não simplesmente ao que nós defendemos, né? Mas aquilo que nós acreditamos e temos como base, temos como estrutura. Também espero que o outro lado também respeite. Estamos aqui justamente, simplesmente para cumprir aquilo que foi determinado pelo Criador que nós cremos, nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová Deus, o Pai dele. Então vivemos nesse sentido de cumprir as determinações acima de qualquer coisa. Então não é nada pessoal, não é nada contra ninguém, não é nada contra movimento algum. Até porque essa questão de movimento nós trataremos lá na frente também. Isso é uma forma aí de colocar as pessoas, de passagem umas contra as outras, né? Algo que a gente percebe que não é muito produtivo. Mas no sentido de acolher a todos, quem quer que seja, cumprir sim aí seguir o exemplo de Jesus, né? Que também está complicado. A gente vê aí muitas pessoas que se dizem cristãos e tudo mais, aí chegar num ponto de estar em desequilíbrio total aí na rua, no sentido de qualquer coisa já perde a paciência e já quer partir para agressão, né? Seja no trânsito, seja em alguma fila. E nós vivemos tempos difíceis de manejar, conforme as escrituras mostram. Mas temos que caminhar, independente das atribulações que passamos, né? No sentido de sim cumprir nossa missão e guardar a nossa fé e fazer aquilo para o qual fomos chamados, né? Para o qual Deus quer que realmente nós façamos em relação aos nossos amigos, aqueles que se colocam como os nossos inimigos, né? Orar principalmente por esses daí. Então fica assim essa questão da identidade, né? Deixar como ênfase isso aí. Assumimos nossa identidade que Deus nos deu e procurar realmente entender o nosso propósito, cumprir a nossa missão e guardar a nossa fé. Por hoje é isso, vamos abordar, espero que dê para fazer mais um vídeo durante a semana, né? Então eu convido a todos que já estão, quero honrar quem já está inscrito no canal e aos que estão chegando também, dizendo que nós estamos nos juntando no sentido de fazer aquilo que entendemos que é o propósito para o qual fomos chamados, né? Procurar prosperar, procurar aprender, procurar ensinar, procurar praticar e transbordar na vida dos demais. Os que estão chegando agora, eu peço também para se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber as notificações de outros vídeos. Tem os shorts que a gente posta também a respeito desse tema, né? É o segundo tema que estamos abordando aí, que é a segunda área da vida, espiritualização, tá bom? Vou deixar uma oração aí para todos que estão nos assistindo e espero também que convide os demais aí para se juntar nessa corrente do bem, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, tá bom? Então, eu elevo meu pensamento aí a Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, que vão ter acesso a esse vídeo, que o Senhor consiga realmente sim colocar na mente de cada um, de todos que pudermos alcançar, sobre a sua identidade, né? Sua identidade celestial. E que através disso, clarificando a identidade celestial, meu Deus, que essas pessoas possam entender o seu propósito e não sim só simplesmente viver pela fé, mas viver a fé e fazer aquilo sim para o qual fomos criados, que é viver em função do outro, né? E procurar fazer o que deve ser feito em relação a ter uma vida digna, ter uma vida honesta, uma vida justa e ajudar também, né? No sentido de contribuir para que outras pessoas também tenham acesso a estar colaborando também com o propósito do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, para cumprir o propósito do reino também, que é o principal, né?
Temos que ter em mente que o nosso propósito é viver pelo reino e para o reino, e também estar prestando serviço sagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus te agradeço por tudo até aqui e por todos, pela vida de todos que pudermos alcançar. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.